Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Esse webinar foi pensado com muito carinho por um conjunto de profissionais, instituições e projetos, né? De pessoas preocupadas com as boas práticas no campo dos serviços assistidos por animais, né? A organização desse webinar foi coletiva, né? Envolve o GEPAC, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu represento, o projeto Sorriso de Mona Lisa, com a Anice Nascimento, a Infinity Dog, com a Fanny Catelli, profissional da área de adestramento, a adestradora Janaína Ganser, especialista no treinamento de cães de serviços assistidos e de assistência do CT Vale da Neblina, o projeto Focinho Terapeutas, com a Maia, de Maceió, né? E a Adriana Torres, especializada no treinamento de cães de assistência de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Então, é um grupo bastante diverso, né, que empenhou esforços, né, para a realização desse evento, em que a gente conta aí com a companhia, né, e toda a expertise do Abílio Leite. Primeiro, agradecer a presença de todos, né, mas também falar um pouco sobre essa iniciativa, né? Nós somos um coletivo de profissionais e instituições de diferentes regiões do Brasil, né, preocupadas e comprometidas com as boas práticas no campo dos serviços assistidos, né, por cães. Então, a organização desse evento, né, ficou a cargo do GEPAC, né, da UERJ, do projeto Sorriso de Mona Lisa, que é coordenado pela Fanny Caté, desculpa, gente, projeto Sorriso de Mona Lisa pela Anice Nascimento, a Infinity Dog, né, pela Fanny Catelli, a adestradora Janaína Ganser, né, especialista no treinamento de cães de serviços assistidos e também de cães de assistência, o projeto Focinho Terapeutas, representado aqui pela Maia, e a Adriana Torres, treinadora de cães especializada em cães de assistência, né? E a gente espera que esse webinar, né, traga contribuições muito importantes, não só para aqueles que já estão ingressando no campo, né, mas para aqueles que têm interesse e dúvidas genuínas, né, a gente vai ter essa oportunidade de conversar hoje com o nosso convidado. Mas antes de apresentar o Abílio, né, eu não posso deixar de mencionar, né, o apoio que a gente recebeu não só da Animas, né, o Abílio é presidente da Animas e está aqui conosco, com um fuso horário já, né, um horário bem avançado para ele que está em Portugal, né, e também a Arraio, né, que apoiou esse evento e esteve conosco na divulgação. E aproveito também para convidar todos vocês para continuarem o desdobramento dessa temática na próxima quarta-feira, ao meio-dia, num webinar organizado pela Arraio, sobre o papel dos animais de companhia na vida das pessoas. E aí, sim, nesse webinar vai ser tratado dos cães de companhia, né, os nossos pets, dos cães de assistência e dos cães de serviços assistidos. Mas, considerando que a gente já tem um atraso, né, vamos iniciar com o nosso convidado da noite, né? O Abílio Leite, ele é presidente da Animas, instrutor de cães de assistência e também atua em serviços assistidos, né? Ele é casado, pai de 2 filhos e o tutor do Harry. Ele é mestre em administração e políticas públicas pela Universidade de Aveiro
e Master em Administração Pública e licenciado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Anice Nascimento vai fazer essa mediação da conversa com a Abílio, e a Anice é fisioterapeuta, treinadora de cães, mestre em ciências pela Unifesp e atua em serviços assistidos desde 2004 e coordena o projeto Sorriso de Mona Lisa, né? Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado, né, vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas, colocarem as dúvidas de vocês no chat, que após a fala do Abílio a gente vai ter um tempo para que ele possa responder essas questões que o público está trazendo, tá bom? Então, vamos à apresentação aí do Abílio, que eu tenho certeza que será de enorme contribuição para todos nós. Muito obrigada, Abílio, pela sua presença, pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, né? Nada, muito obrigado eu pelo convite e pelo desafio. É um gosto sempre falar sobre este tema, estes temas que nos dizem respeito aos nossos principais companheiros e, portanto, se permitirem, eu iria partilhar uma breve apresentação para não me perder muito e ter assim um fio condutor, são apenas 13 slides, e pronto, e estejam à vontade para me interromper a qualquer momento e colocar as questões todas que muito bem entendam colocar. Ora, então, vamos cá ver se eu consigo partilhar. Estão a ver a apresentação? Sim. Sim? Muito bem. Então, agora entrou na... Sim. Pronto, então o que nos traz aqui hoje é saber se o cão que eu tenho em casa, se o meu cão, pode vir a ser um cão de terapia. Já houve também uma alteração da terminologia, já não é cão de terapia, mas cão de serviços assistidos, que depois se divide em cão para tratamento, e aí os profissionais de saúde poderão utilizar isto, e houve esta alteração exatamente para fugir um pouco do chavão dos cães de terapia, porque nem sempre os cães que trabalham com diversos públicos são cães de terapia, podem ser de educação ou apenas só para apoiar em um conjunto de atividades. Mas pronto. E, portanto, acho que é necessário, e o webinar que a HiHi vai organizar na próxima semana irá esclarecer um pouco mais isso, mas é necessário ter noção que uma coisa são os cães de companhia, outra coisa são os cães de serviços assistidos e outra coisa são os cães de assistência. Os cães de assistência são apenas e só uma incapacidade, que tem que estar, pelo menos em Portugal, tem que ter um atestado multiusos passado por uma junta médica, portanto não basta uma declaração de um médico, é necessário que um organismo do Estado comprove essa incapacidade, em termos percentuais, e só aí é que se pode candidatar a um cão de assistência. No que nos diz respeito aos cães de serviços assistidos, então aí sim não têm os mesmos direitos que um cão de assistência, portanto só não têm livre acesso a locais públicos, mas têm acesso aos locais onde forem permitidos e forem trabalhar, se são convidados. Eu dou o meu exemplo, eu não vou reunir com ninguém que se me proibirem a entrada do cão. Eu, quando faço uma reunião, estou sempre acompanhado de um cão, que não é um cão de assistência, é um cão de serviços assistidos, e, portanto, se me disserem, o cão não pode entrar, eu cumprimento as pessoas e dou meia volta e vou-me embora. E, portanto, é preciso ter noção que, embora não sejam iguais, mas o processo e a exigência é quase ao nível de um cão de assistência. Eu costumo dizer que os cães de assistência têm um doutoramento, os cães de serviços assistidos têm um mestrado. E os cães de companhia bem comportados têm a licenciatura. E, portanto, geralmente o que é que nós ouvimos muito? Eu tenho um cão que em casa é um espetáculo.
é meiguinho, está sempre no meu colo, dá-me muitos beijinhos. Será que dá para ser um cão de terapia? Talvez, mas poderá não ser suficiente. É importante realmente ele ter um temperamento afável para as pessoas em casa, não quer dizer, se ele for agressivo para as pessoas que estão em casa, acho que qualquer pessoa com bom senso não o irá colocar em ambiente de trabalho, porque se ele é agressivo ou não gosta de interagir com as pessoas da sua família, do seu ambiente familiar, acho que ninguém coloca em causa, nem sequer aventa a hipótese de poder levá-lo para trabalhar com pessoas que não conhece e em ambientes desconhecidos. E, portanto, o primeiro passo é realmente termos um cão bom, no que diz respeito a temperamento, que goste da interação com o ser humano e que, com a devida formação, eventualmente possa vir a desempenhar essa função. É preciso ter noção que o cão de serviços assistidos por animais tem que ser um cão que goste de interagir com as pessoas, que procure esse contacto, que não fuja, que não evite esse contacto. É preciso que ele goste de interagir com uma pessoa desconhecida, e isso pode ir sendo trabalhado ao longo da sua vida, da sua fase de aprendizagem. Mas é muito difícil alterar um comportamento de um cão que não gosta dessa interação e que tem receios, e, portanto, um cão vive 15 anos, começamos a trabalhar o cão com mais de um ano, se ele tem receios, é preciso trabalhar esses receios, eventualmente poder-se-á minimizar esses receios, mas, entretanto, já passou 1 ou 2 anos na correção desses receios e, portanto, entretanto, já começou a atrasar e duvido que facilmente conseguirá chegar a um ponto em que possa ser um cão de excelência nos serviços assistidos. E, portanto, é preciso ter noção destas questões todas e para que possamos avançar neste processo. Notando que o nosso cão é afetuoso, gosta de interagir com outras pessoas desconhecidas, então aí podemos ver como é que a capacidade dele reagir a estímulos diversos. Um susto, um tacho que caiu, etc. Não vamos começar a tirar tachos quando eles são pequeninos para não os assustar, mas ao longe deixar cair uma colher, uma garrafa de água vazia, etc., para vermos como é que ele reage. Obviamente que ele pode olhar, mas o que nos importa é a capacidade de recuperação desse susto. Ok, olhou, caiu a garrafa de água vazia, olhou, sim senhor, nós falámos com ele, está tudo bem, e siga para bingo, siga para jogo. E, portanto, nisto tudo, nós temos que ter uma noção de que a questão de nós trabalharmos com o nosso cão, não há dúvida, eu costumo contar muito esta história que ninguém gosta mais de nós que o nosso cão. E se dúvidas houver, alguém disser, não, o meu parceiro, a minha parceira, ama-me e adora-me e, portanto, gosta muito mais de mim do que o meu cão. Eu digo, é simples. Experimentem colocar a vossa mulher, o vosso marido, o vosso namorado e o vosso cão, os dois juntos, na mala do carro, fechem a mala durante 1 hora, ao fim de 1 hora abram a mala e vejam quem é que está feliz por vos ver. E, portanto, é o cão. E, portanto, sendo o cão, tendo esta relação de amor incondicional para connosco, sem ficar chateado por nós o termos fechado durante algum tempo na mala, enquanto que o nosso parceiro, eu estou a imaginar, se eu fechar a minha mulher, as coisas não vão correr bem, não é? Com o Art, quando ele me vir, vem-me dar beijos todo contente, todo feliz da vida. E, portanto, se nós temos esta relação com o nosso cão, se o nosso cão tem esta relação connosco, nós temos que também ter uma relação com ele que é de não defraudar as expectativas que ele tem de nós. E, portanto, nós temos que ser o principal advogado de defesa do nosso cão. Nós temos que saber aquilo que ele gosta, temos que saber aquilo que ele não aprecia e temos que garantir que
qualquer situação diferente, nós estamos lá para o proteger e salvaguardar. E, portanto, ele não pode, nem deve ter a pretensão de, em algum momento, querer defender-nos do que quer que seja. Não, nós é que o defendemos. E, portanto, só ele assustou-se de alguma coisa, pode sentar-se ao nosso lado, atrás de nós, para ver se nós resolvemos o assunto, vemos que não se passa nada e dizemos que está tudo bem. E, portanto, ele tem que saber que quando está connosco, está com Deus. Porque nada acontece e nós garantimos que ele está sempre bem e feliz da vida. Há aqui coisas que é importante termos noção. Há pouco dizia que o grande problema é, como em tudo na vida, mas também nos serviços assistidos por animais, a falta de bom senso. E é pensarmos que as pessoas dizem, eu tenho um cachorrinho de 2 meses, e isto que eu estou a dizer acontece infelizmente, demasiadas vezes. Tenho um cachorrinho de 2 meses que é uma delícia. Eu quero que ele venha a trabalhar na pediatria oncológica ou na unidade dos cuidados paliativos, ou na escola ou no lar. E a pessoa diz assim, mas ele tem 2 meses. O processo de aprendizagem dele ainda não está a acontecer. Isso é a mesma coisa que nós pensarmos que vamos colocar a trabalhar uma criança de 2 ou 3 anos. Os tempos da escravatura já lá vão. Se nós estamos numa área de trabalho em que nós queremos que tudo seja extremamente positivo, porque queremos que o beneficiário, quem vai beneficiar do nosso trabalho, veja que nós temos uma relação excelente com o nosso cachorro, com o nosso cão, e que isso fomenta ali um ambiente proveitoso para aquilo que queremos trabalhar, não é? Se a pessoa se apercebe, então, mas ele está a trazer para aqui um cachorro que ainda não tem um processo de aprendizagem completo, que nitidamente é cachorrinho, e eu reconheço, ninguém resiste ao pelo de um cachorro, não é? Quer dizer, enquanto ele não passou ali até aos 3, 4 meses, ele tem um pelo que é uma doçura. E, portanto, mas nós temos que ter noção que a estrutura esquelética dele ainda não está definitiva. Qualquer pegar nele ao colo de uma forma desajeitada pode-lhe provocar lesões permanentes, pode magoá-lo, e, portanto, é necessário ter muito respeito. E, portanto, mesmo com essa idade, um pequeno susto pode ser algo extremamente incapacitante no futuro. E, portanto, é necessário que nós tenhamos a noção que só a partir do ano de idade, portanto, quando os cães começam a entrar na idade adulta, e aqui nós podemos dizer, a idade adulta é de 2 anos, se for ali um cão médio, se for um mastim, já tem que ser um bocadinho mais, se for um cão mais pequenito já pode ser um bocadinho menos, mas a partir do ano de idade é que devemos começar a formar o cão, não é? Ou pelo menos ali nos 10, 11 meses, começar a formar o cão, e tem que ser um processo de, no mínimo, meio ano de formação. Porque ele não tem ainda, antes disso, ele não tem maturidade para aprender todos os estímulos que uma pessoa tem que colocar na sua aprendizagem, no seu processo de aprendizagem, de forma a que ele, no futuro, possa ser um cão que está num ambiente de trabalho e pode cair qualquer coisa. Uma criança pode deixar cair um livro da carteira no chão e ele olha, mas não se assusta. E isso tem que ser trabalhado, não é? E, portanto, fugir das situações em que colocam cachorrinhos a trabalhar, há coisas que me assustam determinantemente. Municípios que pegam em cachorros de abrigo e levam-nos para escolas e para lares para promover a adoção. Eu, aqui em Portugal, já perguntei a responsáveis municipais quantas adoções foram alcançadas com essas iniciativas, e a resposta é sempre a mesma, 0. E, no entanto, criaram ali situações de stress gratuito para os cães, apenas e só porque querem uma ou outra fotografia para as redes sociais. E, portanto, estão-se e não querem saber do bem-estar animal. Dizem que querem saber, mas na realidade não querem.
Outra questão tem a ver com os elementos agressivos ou a forma de treino agressivo dos cães. Nós não podemos ter, não há treino 100% positivo. Mesmo nós, em dia, e vimos agora também, o próprio YouTube também disse que não à entrada imediata em direto, e portanto, nós ouvimos a palavra não todos os dias, várias vezes. Portanto, não há qualquer tipo de treino 100% positivo. Não há. E, portanto, quando o nosso cão vai, se for a comer qualquer coisa estragada do chão, nós não lhe dizemos, vamos deixar que ele coma, ou quando ele largar, eu clico e dou-lhe uma recompensa. Não é nada disso, não é? Quer dizer, se ele vai comer uma coisa estragada, uma pessoa diz, está quieto, não comas nada disso. Isso já é um não, já não é 100% positivo. Mas aqui o que se refere o treino, portanto, a proibição, o que deve ser proibido determinantemente, a proibição tem a ver com as estranguladoras, com as coleiras elétricas, com as coleiras metálicas de bicos virados para dentro. Eu não compreendo como é que nós podemos querer criar uma relação de confiança com o nosso cão quando estamos sempre a esganar, não é? Quer dizer, isso não é? Hoje em dia, felizmente, tem-se trabalhado muito na questão da violência doméstica e na violência de namoro entre os jovens. Quer dizer, não há lógica. Quer dizer, um casal de namorados em que um agride o outro é crime de justiça, é de polícia. E o mesmo se passa com o nosso cão. Nós temos que criar uma confiança baseada no sentimento puro, no amor e na confiança. E, portanto, não podemos estar ali a dar esticões para ele se sentar, levantá-lo até ao telhado, para ele se sentar, não pode ser nada disso. Isso não pode ser. E, portanto, quando vem falar, eu conheço um treinador de cães de assistência, de serviços assistidos, que é excelente, e assim mais quantos, uma pessoa olha e aquilo, as estrelas são estranguladoras, a pessoa diz, pronto, está tudo visto. Não, eles não querem saber do bem-estar animal. E, portanto, isso é um processo em que devemos determinantemente fugir completamente dessas situações. É necessário ter a noção que a formação é fundamental. O tutor, portanto, o handler, a pessoa que vai trabalhar com o cão tem que ter um conhecimento do seu cão, sobretudo do seu cão, dos cães de uma forma geral, mas sobretudo do seu cão, para conseguir identificar quando ele está a começar a ficar estressado ou quando está a começar a ficar cansado. Porque se é certo que não é permitido a um cão de serviços assistidos demonstrar qualquer tipo de agressividade para com qualquer pessoa, nós sabemos que quando ele levanta as comissuras labiais e começa a rosnar, é uma antecipação da mordedura, não é? E, portanto, nós não devemos eliminar o processo quando ele rosna, não é? Agora, temos que estar atentos para evitar que isso aconteça e não garantir que ele não tenha necessidade de olhar para o lado e rosnar. Para isso temos que ter uma atenção, uma preparação e ensiná-lo que nós é que, às vezes perguntam, o cão, na brincadeira, o cão morde. Eu digo sempre, não, o meu cão não morde, agora eu mordo, não é? Eu não tenho qualquer problema em morder e em rosnar. Depois, é necessário também ter uma noção que os cães também têm preferências por públicos e por ambientes. Há cães que preferem trabalhar com crianças e há cães que têm pavor de trabalhar com crianças, não é? Porque as crianças gesticulam, a voz é um bocadinho mais aguda e preferem trabalhar com pessoas idosas. Nós temos que nos adaptar ao gosto do cão, porque se ele prefere trabalhar com um determinado público, nós somos encantados da vida, vamos trabalhar com esse público. Aqui o grande problema também é que, por vezes, as pessoas pensam que eu adoro, só quero saber do cão.
Eu adoro trabalhar com os cães. Eu não gosto nada das pessoas. Ter que aturar pessoas não é nada a minha praia. Não. Nós estamos numa área em que o nosso objetivo é trabalhar com pessoas, com públicos extremamente fragilizados, com o nosso cão, o que é excelente. E se o nosso cão realmente demonstra que gosta de trabalhar connosco e que gosta de trabalhar com esses públicos, então temos o melhor dos mundos. Mas é preciso termos essa noção e esse cuidado. No que diz respeito à obediência e controle, ou àquilo que os cães têm que saber fazer, o fundamental é eles serem cães educados. Eles não têm que ser máquinas, não têm que ser robôs, não têm que obedecer-nos cegamente. Nós, se dissermos ao cão para se sentar, ele não tem que necessariamente sentar-se de imediato, tipo militar. Não, quer dizer, nós quando falamos ao nosso cão, olha, queres-te sentar, vamos nos sentar. Tem que ser sempre tudo com uma voz calma e sossegada, para que ele também demonstre que está connosco, em sintonia connosco. E aqui, o fundamental é a educação, é ele saber estar, saber ser e saber estar. É, digamos, ser quase, não é invisível, porque toda a gente vê o cão e adora ver o cão, mas saber estar sossegado e estar... Os serviços assistidos por animais não é circo. Não é? E, portanto, nós não vamos para uma sala com 20 pessoas à volta, sentadas em poltronas, a assistir o cão a fazer piruetas e mais isto e mais aquilo. Não. Nós vamos trabalhar com algumas pessoas, ou uma pessoa de cada vez, nunca com 20, e trabalhar algo que beneficie a pessoa, não é fazer ali um espetáculo de circo. E, portanto, o fundamental é ele estar educado. Saber andar à trela é fundamental. Saber os comandos básicos de obediência também. Termos cuidado e trabalharmos os cães para aquelas situações, aqueles estímulos que vão com toda a certeza surgir. Interações desajeitadas, uma pessoa com paralisia cerebral não tem o controle nos seus movimentos e pode ter ali, esbracejar de uma forma mais repentina e movimentos aleatórios, e, portanto, o cão tem que estar habituado a isso. Os abraços, embora muitas pessoas digam, os cães, não abracem os cães porque os cães não gostam de abraços. Não, estes cães são especiais, não é? São cães que gostam da interação com as pessoas, têm uma hipersociabilidade para com as pessoas, e nós ainda por cima os trabalhamos e demonstramos como isso é bom. E, portanto, eles próprios procuram o contacto e vêm ter connosco, e, portanto, se a pessoa o abraçar, não há qualquer problema nisso. E o beneficiário que abraça um dos nossos cães, é como se ganhasse a medalha de ouro numa qualquer atividade olímpica. Têm que estar desensibilizados à cadeira de rodas, etc. Aquilo que eu costumo dizer é, nos primeiros tempos da formação, é para as pessoas irem para o adro de uma igreja, não ficar logo à porta, mas ficar a 20, 30 metros, na saída das missas, porque vão sair muitas pessoas com figuras estranhas, não é? Serão sobretudo pessoas de idade que virão com bengalas, carteiras, casacões, chapéus. Portanto, há uma diversidade ali de momentos e nós podemos aproveitar para estarmos sossegados a ver esse movimento todo, ou então à saída de uma estação de caminhonagem, de comboio, de metro. Portanto, não é estar lá no meio da confusão, mas a uns metros de distância, de seguros, que permitam uma distância de segurança e permitam que o cão possa estar ali connosco a apreciar todo aquele movimento e, portanto, e ver que não há qualquer tipo de problema. Depois, há também uma necessidade de termos um cuidado acrescido no que diz respeito à saúde dos nossos animais. A partir do momento em que nós vamos trabalhar com pessoas fragilizadas, sejam elas pessoas que estão em ambiente hospitalar, ou crianças que estão na escola, portanto, são crianças, têm as defesas um bocadinho mais reduzidas que uma pessoa adulta, não é? Ou pessoas sem abrigo, o que for,
Portanto, serão pessoas sempre um bocadinho mais fragilizadas. É necessário que o nosso cão seja um atleta de alta competição. Não é? Esteja, e com isto não quero dizer que não possa ser um cão que tenha só 3 patas, ou que tenha, mas tem que estar bem de saúde. Tem que ter um controlo rigoroso do hemograma, das análises, tem que fazer desparasitações constantes. Nós, na Animas, fazemos as desparasitações mensais, fazemos análises de 3 em 3 meses ao sangue, exudado nasal e às fezes. E temos que garantir que isso está sempre tudo impecável, por forma a que nós não tenhamos qualquer tipo de problema numa qualquer interação com os nossos cães, entre os nossos cães e determinado público. O cão deve estar sempre bem penteado, com o grooming bem feito, lavado, higienizado. Antes das sessões deve ser sempre higienizado. Após as sessões deve ser sempre higienizado. Termos sempre esse cuidado. A higienização nós fazemos com toalhitas que têm clorexina, portanto um desinfetante. Por exemplo, para trabalhar com pessoas idosas, se essas toalhitas tiverem o odor de pó talco, as pessoas adoram fazer festas ao cão e dizer que ele que cheira bem, etc., essas coisas todas. E depois termos noção que é necessário termos muito cuidado com aquilo que damos de comer aos nossos cães. Portanto, comidas cruas, nem pensar. Por muito cuidado que se tenha, a possibilidade de se transmitir salmonelas e outras bactérias é extremamente elevada, e portanto, se nós queremos optar por esse tipo de alimentação, que não é cozinhada, o nosso cão não deve trabalhar em serviços assistidos, e portanto, ou melhor, não pode trabalhar em serviços assistidos. E portanto, nós, para protegermos o nosso cão, e termos noção de, ora bem, eu tenho o meu cão, o meu está agora ali a dormir na poltrona dele, confiscou, nacionalizou a poltrona que tínhamos aqui na sala, é só dele, e está ali a dormir. E, portanto, nós temos que olhar para o nosso cão e vermos os sinais que ele nos dá quando está a trabalhar. E, portanto, se é verde, portanto, se vemos que o cão que está bem, está satisfeito, tudo normal, e portanto devemos continuar a trabalhar com ele, nunca excedendo. Atenção, que os cães trabalham sempre muito pouco tempo, não é? Os cães não trabalham. Nós, na nossa entidade patronal, temos que trabalhar no mínimo 8 horas por dia. O cão trabalha 20 minutos de manhã e talvez 20 minutos à tarde, não é? E não podemos abusar disso, porque senão ele pode começar a demonstrar que não quer ir trabalhar connosco. Não é? E ele tem que gostar de ir trabalhar connosco, senão não dá. E, portanto, quando nós começamos a ver alguns sinais, temos que, os primeiros sinais, a primeira vez que ele lambe os lábios, quando começa a virar a cara na interação com a pessoa, a não ser que, se nós estivermos a tirar a fotografia, não é? Ele vai olhar para a câmara, não é? Mas se ele já começa a desviar a cara, etc., nós já sabemos que está na hora de terminar a sessão, o cão está cansado e, portanto, cansa-se mais depressa e é necessário que não se esqueçam que os cães têm uma capacidade de regular as ondas cerebrais com a pessoa com quem está a trabalhar, não é? E, portanto, tudo aquilo que ele absorve, digamos assim, isto é uma expressão empírica, eu também não sou profissional de saúde, portanto posso dizer destas coisas, mas ele absorve muito da energia do público com que está a trabalhar. Não é? E, portanto, naqueles ambientes mais pesados, é normal que ele também fique cansado mais depressa. E, portanto, isso nós temos que respeitar, e já sabemos que quando vamos a uma unidade em que tem lá 1 ou 2 casos mais complicados, já sabemos que só trabalha esses 2 casos e que se tem que vir embora. E depois, quando começa aquela situação em que ele já começa a ficar atrapalhado, não é? Em que começa a surgir muito o olho de baleia, em que ele está a olhar para o lado e a olhar para nós, assim como quem diz, então, mas falta muito para nos irmos embora,
isto já está a começar a tardar. Portanto, nós temos que terminar as sessões e, portanto, e de forma alguma nós podemos permitir chegar àquele momento em que ele possa rosnar ou eriçar o pelo ou fugir da interação. Isso significa que nós já falhamos. Se nós chegarmos ao momento em que o cão rosna, nós falhamos 2 passos atrás. E, portanto, a culpa não é do cão, a culpa é nossa. Portanto, nós devemos ser a voz do nosso cão, o advogado de defesa do nosso cão. Devemos ser sempre proativos na prevenção dos sinais de stress que ele possa vir a demonstrar e, portanto, conhecendo, e daí a importância de nós conhecermos o nosso cão e de não trabalharmos com o cão do meu amigo, com o cão do meu sobrinho, que eu conheço de vista, tive com ele 1 ou 2 vezes e sei que é um cão porreiro e, portanto, vou pegar nele e lá vou eu. Não, isso é determinantemente proibido, não pode ser. E, portanto, nós temos que ser bastante proativos e não ter qualquer tipo de problema de informar a entidade onde nós estamos a trabalhar, a dizer, olha, atenção que tenho que terminar a sessão, o meu cão já está a ficar cansado, tenho que terminar por aqui. As pessoas vão sempre dizer, mas falta só ali mais uma visita, mais que aquilo era mesmo importante, fica para a próxima. Os casos prioritários são sempre visitados de início, que é para não acontecer esta situação de as pessoas dizerem, mas aquele estava mesmo ali à espera, aquele é mesmo importante. Não. Os casos prioritários são de início, porque o cão também tem outra predisposição para esses casos. E, portanto, é fundamental que os casos mais complicados sejam logo quando o cão está mais fresco e mais disponível para trabalhar. Salientar que o rosnar nunca é punido, porque é o cão que nos está a fazer um favor a avisar e, portanto, nós não podemos permitir que o cão chegue ao momento de rosnar, nunca... Se o fizer é porque já nós falhamos redondamente e se nós permitimos numa sessão de trabalho que o nosso cão rosne, significa que não devemos estar a trabalhar nesta área porque não temos competências para isso. E, portanto, isso tem que ser bem assumido pelas pessoas. E, portanto, se nós queremos trabalhar, queremos que o nosso cão seja um colaborador nosso no trabalho que queremos desenvolver, há aqui um breve checklist que devemos fazer, nomeadamente, se sabemos fazer a leitura dos sinais de stress do nosso cão, em tempo real, não é? Estarmos a trabalhar, a falar com a pessoa, portanto, um olho no beneficiário e um olho no cão para vermos como é que está o ambiente. Termos a nossa relação de confiança baseada no reforço positivo, não é 100% positivo, é no reforço positivo, em que o cão sabe perfeitamente que connosco nunca terá qualquer tipo de problema. Temos a coragem para terminar uma sessão porque notamos que o nosso cão está a ficar cansado e antes que ele comece a ficar farto de estar a trabalhar, nós interrompemos a sessão para ele poder ir brincar, dar umas corridas e espairecer. E também, fundamental, é se temos paciência para esperar pela altura ideal para treinar o cão, portanto, deixá-lo ter não é? As crianças, pelo menos, julgo que também no Brasil também será mais ou menos o mesmo, portanto, as crianças entram no primeiro ano na primária, na escola primária, no primeiro ano do ensino obrigatório, com 6 anos, 5, 6 anos, não entram antes. Portanto, os cães também têm que esperar até ao ano de idade para só depois começar um processo de aprendizagem. Portanto, há que dar tempo ao tempo. Não é? Os meus filhos, quando nasceram, eu tive que esperar que eles se sentassem, não é? Que aprendessem a sentar. Tive que esperar que eles aprendessem a andar. Portanto, eu tive que esperar e não tive que acelerar. Meu filho tem, aos 3 meses de idade, já fez uma tese de doutoramento. Não.
Isso nós temos que ter esta consciência também para com os nossos cães. Eles desenrascam-se muito rapidamente, mas depois não deixam de ser cães, em que nós temos que respeitar todas as suas etapas de desenvolvimento e de crescimento, para que possamos ter depois um cão adulto, equilibrado, e que nos faça ter orgulho de dizer que o meu cão é o melhor cão do mundo. E há uma pergunta que nós devemos fazer, e há um estudo que saiu recentemente, do Sr. Kerry Logan, em que avalia isto que nós estarmos a trabalhar nos serviços assistidos por animais. Nós fazemos isto porque pensamos no beneficiário e sabemos que o nosso cão também desfruta de estar ali conosco a trabalhar, ou fazemos isto apenas pelo nosso ego? E a questão dos cães de assistência e dos serviços assistidos por animais, o ego, o nosso ego, não faz parte da equação. O fundamental é o beneficiário e o nosso cão. O benefício que o nosso cão, e depois, obviamente, com o nosso trabalho, vai transmitir ao beneficiário, e, portanto, esse benefício que ele vai ter, do cliente que vai ter o prazer de trabalhar connosco e com a motivação acrescida de ter lá o nosso cão, isso é que é o importante. Não é eu dizer, eu treinei X cães e eu treinei um cão para isto e um cão para aquilo. Não. Isso demonstra que as nossas prioridades estão erradas. A nossa prioridade é o beneficiário, o cliente, a pessoa que necessita do nosso trabalho, do nosso conhecimento e o bem-estar do nosso cão. Porque nós não podemos ter um trabalho de sucesso, uma ação de sucesso, se um destes vértices do triângulo não estiver bem. E, portanto, o cão tem que estar bem, o beneficiário tem que estar bem para que eu possa estar bem. E, portanto, se eu estando bem, o meu cão tem que estar bem para o beneficiário poder estar bem. Isto na minha opinião, é fundamental. E há aqui algumas questões que me vão surgindo com alguma frequência. Não sei se também já terão surgido, mas há pessoas que às vezes dizem, eu só consigo controlar o meu cão com estranguladora. E então, mas eu posso levá-lo de estranguladora e à entrada da escola eu tiro e ponho uma coleira com coraçõezinhos e pronto, e depois lá dentro já não há problema, porque mesmo que ele puxe um bocadinho, não sei o que e tal. Não. Isto nós estamos a binar por completo a confiança do nosso cão. Não é? Quer dizer, nós estamos a esganá-lo, ele está ali a entrar com condicionamentos negativos, positivo, mas agressivo, e portanto ele vai entrar a trabalhar castigado. Não é? E eu depois não entendo como é que as pessoas podem dizer que não conseguem ensinar o seu cão a andar à trela, podem não ter paciência, não é? Quando há pessoas que passeiam cavalos à trela. Um cavalo pesa no mínimo de 700 quilos. Portanto, se quiser correr, leva qualquer pessoa de arrasto. Portanto, se consegue levar um cavalo à trela, obviamente que também se consegue andar com um cão à trela. Há cães que são fáceis de trabalhar e há cães que exigem mais um pouco de nós. Mas isso tudo depende também. Há crianças que aprendem a andar de bicicleta num instante e há crianças que demoram mais tempo a aprender a andar de bicicleta. Depois tem a ver muito também, outra pergunta que surge muito, com a idade. O meu cão tem 5 meses, o meu cão tem 8 meses e é um doce de um cão. Ele adora as pessoas nós temos que ter noção que o processo de aprendizagem dele ainda não fechou, não é? E, portanto, qualquer situação mais estimulante para ele pode causar um efeito que prejudique o futuro do cão. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de criar momentos de lazer, de felicidade, de brincar, sempre, ao longo de toda a sua vida, como é óbvio, mas para prepará-lo para a aprendizagem, portanto, brincar muito, muita alegria, muita felicidade,
não termos aquela questão de, o cão aos 4 meses, não imagino, eu já tive casos de uma pessoa que me disse, o meu cão aos 4 meses sabia fazer tudo, agora tem 6 meses, não sabe fazer nada. Amigo, queimou o cão. Você queimou o cão. Ele com 4 meses, eventualmente já pode ter algum controle do esfíncter, mas nem sequer tem o controle do esfíncter total. E, portanto, nós temos que ter muita capacidade para que ele não faça as necessidades em casa. Ele já pode controlar alguma coisa, mas ainda não está perfeito. Como é que pode dizer que ele já senta, já deita, já rebola, já não sei mais quantos e tal? Depois chega a um ponto em que queimou, não é? E esgotou. Portanto, nós temos que a pressa nunca foi boa conselheira e nos serviços assistidos por animais é de uma situação que não se pode ter. Por exemplo, a nossa formação da Animas, no curso que fazemos para duplas em serviços assistidos por animais, dura 5 meses. Porquê? Por causa dos cães. A parte teórica podia ser dada em 15 dias, mas nós temos que trabalhar presencialmente, não é? Não há cá online. Para a teoria pode haver online, mas para a prática não pode haver online. Nós temos que trabalhar os cães, temos que ver a evolução deles e temos que adaptar o treino a cada momento, a cada cão. É um treino personalizado. E depois, as pessoas também julgam que o meu cão tem medo de determinadas situações, eu vou colocá-lo no meio destas situações mais vezes para ele se habituar. Pois, ele até pode aparentemente vir a demonstrar que se habituou a isso. Ele fechou, foi todos os setores de estímulos e ficou ali, pronto, pode ser que isto passe, eu vou esquecer-me, vou ficar aqui quietinho, imóvel, a ver se isto desaparece. Se forçar mais um bocadinho, ele provavelmente vai morder. E, portanto, nunca fazer uma coisa dessas. A desensibilização tem que ser feita a determinados estímulos que o cão tenha medo, tem que ser feita com orientação de quem perceba alguma coisa e alguma coisa de desensibilização de uma forma positiva e cuidada, de modo a não se estragar o cão. Portanto, aquilo que eu queria terminar aqui a minha breve apresentação é que nem todo cão que está em casa serve para ser um cão de serviços assistidos. Um cão de companhia pode ser excelente em casa, pode ser feliz, pode fazer a família feliz, pode ser o melhor cão do mundo para aquela família, mas ele não tem a obrigação de ir trabalhar connosco numa área em que ele não gosta e não aprecia. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de sermos honestos, termos bom senso e reconhecer, este é um cão giro, porreiro, é espetacular dentro de casa, mas não quer trabalhar. Eu dou o exemplo, eu tive uma cadelita, a Blackie, a Rafeirita, que trabalhou durante 4 anos e depois chegou a um ponto em que eu notei que ela, ao fim de 5, 10 minutos, já não desfrutava. E, portanto, eu tinha que interromper as sessões mais cedo e, portanto, deixei de trabalhar com ela. Ela, em casa, andava no colo de toda a gente, mas em casa, na rua, com outras pessoas, alguém lhe falava, ela olhava para as pessoas e dizia, mas eu conheço de algum lado. Excelente, era a Blequinha para isto, a Blequinha para aquilo. Em casa era a nossa cadelinha. E, portanto, nós tivemos que respeitar a sua opção. Reformou-se mais cedo. É um privilégio que eles têm nesta área. A pressa, já referi há pouco, a pressa é inimiga da confiança. Nós, nesta área, é fundamental termos noção sempre presente que o bem-estar animal é fundamental e isso é inegociável e também temos que ter noção que quando nós dizemos não, estamos a dizer não a defender o nosso cão e, portanto, não devemos ter vergonha disso. E, portanto, uma coisa que eu tenho vindo a cada vez mais
a subscrever é que o sucesso de um cão de serviços assistidos por animais não se mede pelo número de visitas que fazemos, embora nós façamos muitas visitas, felizmente, temos muito trabalho em todo o país, mas pela felicidade que o nosso cão está a trabalhar e pelo sorriso que criamos na pessoa com a qual trabalhamos. E portanto, e com isto eu queria terminar dizendo, tenho a certeza que os vossos cães, tendo-os em casa, são os melhores cães do mundo, uns darão para trabalhar, outros não darão, e não há qualquer problema quanto a isso. Muito obrigado, espero que não tenha defraudado muito as expectativas, havia muito mais a dizer, mas isso aí não seria para 30, ou nem sei quanto tempo é que estive aqui, 30 ou 40 minutos, mas seria para 8 horas seguidas a ouvirem. Vou parar a partilha. Nossa, Abílio, maravilhoso. Eu acho que vocês estão me escutando? Então, né? Foi maravilhosa a sua apresentação, muito acima das minhas expectativas, inclusive. E eu só queria que você até complementasse ou esclarecesse, porque talvez seja um ponto muito importante para a gente fixar, né? Quando você fala da formação do cão, você está falando já a partir da formação, a partir de uma base bem feita, da gente saber realmente respeitar esse progresso de andamento, então, fazer uma socialização bem feita enquanto o cão ainda é filhote, para que ele chegue a 1 ano de idade, pronto para uma formação específica, com condições mínimas e básicas para se aprimorar e a gente conhecer quais os setores, inclusive, que esse cão aprecia mais, se ele gosta mais de idosos, se ele gosta mais de crianças. Você poderia aprofundar um pouquinho essa questão? Nós, como com os nossos filhos, não é? Eles quando estão a brincar, com colegas, etc., nós vamos vendo quais são as preferências de brincadeiras que eles têm, quais são as preferências que eles têm pelos amigos, ele é amigo deste, ela é amiga daquela, etc. Portanto, tudo isso é diferente de um para o outro. Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, e, portanto, são completamente diferentes. Portanto, nos cães isso também acontece, mesmo em cães irmãos de mesma ninhada, isso acontece. E, portanto, nós temos que ir apreciando e avaliando todo esse processo, desde o momento em que ele sai da ninhada. Por exemplo, nós sugerimos que eles só saiam da ninhada, desde que não sejam retirados da mãe, não é? Mas sempre na presença da mãe, só sejam retirados aos 3 meses de idade. Os criadeiros, não gostam muito disso, porque eles ao mês de idade já estão a retirar a mãe para não a sobrecarregarem, mas a mãe sabe-se defender. E, portanto, eles podem estar um bocadinho mais de tempo e isso traz uma grande vantagem, que é eles depois já não mordiscam, porque a mãe já os ensinou que não podem mordiscar. Depois, nós temos que ir descobrindo, até aos 8, 9 meses, o que é que eles mais gostam de fazer, o que é que com as pessoas, sem forçar, naturalmente, pedindo sempre alguma cautela na abordagem daquelas pessoas que vão interagir com os cães, não é? Porque qualquer cachorro que vá na rua, as pessoas têm uma tendência natural de instintivamente irem logo fazer festas sem perguntar se podem, e nós temos que aí também começar a treinar a nossa capacidade de dizer não é? Dizer, olha, já agora, olha, a aproximação, se tiver uma criança devemos dizer, olha, devemos perguntar sempre se pode, porque o cão pode morder, eu posso não gostar, portanto, perguntamos sempre primeiro, porque ao perguntar sempre primeiro, nós também estamos a ser alertados que vai haver uma interação com o nosso cão, e, portanto, podemos aí proteger o cão na forma como vai ser abordado, não é? Baixamos, colocamos ao lado dele, permitimos que a pessoa venha, ensinamos como é que se faz as festas, como é que o nosso cão gosta mais de festas, e, portanto, portanto, nós sendo interventivos nessa fase, o cão também vai começando a perceber-se que realmente pode confiar em nós. Nós estamos sempre atentos, não é? Nós eu não digo, mesmo que o cão esteja num jardim sem trela, não é? Mas nós temos que andar por ali, sempre. E alguém se aproxima, nós aproximamos imediatamente. Nós não podemos deixar
o cão sem trela e irmos virar os olhos para outro sítio. Não, nós temos que estar sempre atentos. Tal como com os nossos filhos, nós temos que estar sempre atentos, enquanto eles não saírem de casa, e mesmo quando saem de casa, também já, adultos, também já temos que estar atentos, mas temos que estar sempre proativos na salvaguarda dos interesses dele. E portanto, ir dando experiências diversas, esplanadas, as próprias... Ir ao veterinário só para cumprimentar, para eles também depois não ganharem a aversão às vacinas do veterinário, mas ir só lá cumprimentar e pedir para darem uns biscoitos para eles, isto é porreiro, vir aqui, não sei o quê e tal, portanto, e andarem assim todos contentes. Escolas, passar fora dos muros, das grades das escolas, nos horários dos intervalos, primeiro no passeio do outro lado da rua, as crianças a saltarem, a correrem, etc., todos esses barulhos vão criar ali muitos estímulos que permitem que o cão se vá habituando. Quando nós virmos que ele já está um bocadinho mais maduro, já não se distrai tanto com isso, podemos passar já no passeio ao lado das grades, e aí de certeza absoluta que as crianças vêm todos a pedir para fazer festinhas, os braços todos a saírem grades fora para tocar no cão, e o cão nós temos que ver se ele se assusta com isso, está protegido, porque as crianças não conseguem chegar ao cão, mas se ele se assusta com isso, ou se não, como é que nós vamos gerindo isso? Temos que dizer, olha, vocês não devem colocar os braços, têm que ficar aí sossegados, olha, nós falámos um pouco do nosso cão, fazemos-lhe ali uma festinha, porque é muito diferente o nosso cão receber as nossas festas do que receber de pessoas estranhas. Não é? É muito diferente. Portanto, nós aos poucos vamos trabalhando isso ligeiramente e vamos vendo o que é que ele prefere. Se ele prefere pessoas idosas, que é normal que eles prefiram, porque as pessoas idosas movem-se mais devagar. Com as pessoas idosas nós só temos de ter cuidado com as canadianas, com as bengalas, com os guarda-chuvas, com as sacas grandes. Com as crianças temos que dizer, olha, não podes correr, tens que te aproximar com calma, tens que te baixar para estar ao nível dele. Portanto, portanto, temos que ir fazendo sempre esse processo, para que, quando ele chegar à idade do ano de idade, então aí sim possa começar a entrar num plano de trabalho mais estruturado, em que uma pessoa começa a colocar as questões da obediência portanto, do senta, do deita, do fica, em locais com estímulos muito diversos, sempre em segurança, como é óbvio, mas em que ele começa a generalizar essa capacidade de estar em frente a uma estação de metro onde estão a sair centenas de pessoas e ele está ali sentado ou deitado, sossegado, e sem se enervar e sem ficar alterado perante aquele movimento todo. Mas isto tem que ir sendo feito aos bocadinhos, não é? Nós vamos aumentando, é de grau a degrau. E se virmos que ele está com alguma dificuldade em alguma coisa, temos que baixar 1 ou 2 degraus e ter a capacidade, ok, baixamos outra vez e depois voltamos a tentar, sem problema, com paciência, porque isto não é não são sapatos, em que uma pessoa faz aquele molde, corta. Não, eles são seres vivos, são seres sencientes, que têm também sentimentos, têm estados de humor, e nós temos que os respeitar para que eles sejam, que nós possamos olhar para eles e sentir orgulho neles, mas eles também, e nós também possamos olhar para eles e ver que eles olham para nós e que gostam de estar connosco e que sentem orgulho em nós. Perfeito. E uma pergunta que fizeram, né, que para atividade em ambiente hospitalar, é claro, na literatura, o banho consta como 24 horas antes da atividade, e o uso de clorexidine até a atividade. Para atividade fora das unidades de internação, orfanatos, asilos, como vocês fazem aí em Portugal? Não, os nossos cães fazem o grooming constantemente, não é? Isso aí não há volta a dar. Portanto, a questão dos exames médico-veterinários, não prescindimos disso. Nós temos que garantir que eles não têm, nomeadamente, um conjunto de bactérias. Portanto, fazemos análises negativas para demonstrar negativamente que eles não têm um conjunto de bactérias que possam provocar zoonoses. E, portanto, isso tem que estar garantido. A questão da desinfecção, não só do cão, mas também das mãos das próprias pessoas que interagem com o cão.
no meio disto tudo, eu acho, e da desgraça que foi o Covid, a pandemia do Covid, eu acho que também banalizou um bocadinho, e ainda bem, a desinfecção. E, portanto, as pessoas já não encaram a desinfecção como algo, não há problema, não é normal. Nós temos que nos desinfetar, temos que salvaguardar, não só salvaguardar-nos a nós, o beneficiário, o cão, tudo, a nossa família, que depois está em casa, nós temos que salvaguardar isso tudo e, portanto, temos que ser muito rigorosos em todos esses passos para que tudo decorra com satisfação para todas as partes. Outra pergunta é: quais os seus maiores desafios na prática diária? Os maiores desafios, como em tudo na vida, é a falta de dinheiro, não é? Porque depois as pessoas encaram o nosso trabalho de serviços assistidos por animais como, são os animaizinhos. Isto é tudo voluntariado e, portanto, é uma coisa muito gira e, portanto, é gratuito. Não é, quer dizer, nós temos a nossa formação académica, nós temos a nossa formação em serviços assistidos, o cão tem todo um cuidado de higienização, de manutenção, etc., extremamente elevado e muito acima daquilo que qualquer cão de companhia tem, e isso tudo tem custos, não é? E, portanto, é necessário fazer notar que isto é trabalhado de uma forma profissional e, sendo profissional, tem que ser também remunerada e recompensada. Isto não quer dizer que não possamos também desenvolver trabalho de voluntariado, isso aí qualquer pessoa é livre de o fazer, mas eu acho que o grande problema é as pessoas encararem ainda como uma coisa banal, que giro. Não, estamos a falar, nomeadamente quem trabalha no tratamento assistido por animais, tem objetivos concretos e está ali a fazer um trabalho muito específico para melhorar a vida do paciente. E, portanto, eu acho que esse que é o grande problema. E depois, eu acho que é aquilo que nós costumamos chamar aqui em Portugal dos patos bravos, que é o Chico Esperto, que eu tenho um cão muito giro em casa e lá vou eu todo contente fazer, sem qualquer tipo de preparação, sem qualquer tipo de higienização, vou ali, tiro 30 fotografias e publico no Instagram, que dá a ideia que fui lá 30 vezes, e isso depois, eu, por exemplo, eu costumo mostrar uma foto de uma menina com um rasgão de cima a baixo na cara, que foi feita por um cão da polícia, que foi fazer uma demonstração a uma escola. E, portanto, levou um cão de ordem pública para uma demonstração numa escola e permitiu que as crianças tocassem no cão. O cão mordeu. De quem é a culpa? Não é da criança, não é do cão, é do tratador do cão, que não viu, não leu os sinais de stress, e é do comandante que o mandou para lá. Os cães de ordem pública, os cães que foram ensinados a morder, não podem trabalhar nesta área. Tão simples quanto isso. Mas as pessoas, como isto é algo muito emotivo e que a comunicação social adora, as redes sociais adoram, não é? Toda a gente quer ter a fotografia do menino na escola a contar e o cão, e a fazer festas ao cão, a meter objetos e a fazer festa, a ler para o cão, a receber a visita no hospital do cão. Toda a gente quer essas fotos. Só que para se ter estas fotos é preciso que o trabalho seja feito com muito rigor, com muito cuidado, com muito respeito pelo beneficiário e pelo nosso cão. E isso dá muito trabalho. E as pessoas, como é óbvio, não querem trabalho. Querem o mais simples possível e querem banalizar. E eu acho que esse é o grande desafio para o futuro, que é
as redes sociais e a banalização que poderemos correr o risco de vir a ter nesta área, que vai denegrir depois o trabalho sério que é feito por muitas pessoas e muitas entidades, porque 2 ou 3 trabalham mal e esses depois, obviamente, vão ser notícias e cabeças de cartaz e vão estragar todo o setor. Uma outra pergunta é sobre a retirada do filhote, do canil, aos 90 dias. Se isso não atrapalharia a socialização. Não, antes pelo contrário, antes pelo contrário, porque ele está ali a interagir com a mãe, com os irmãos, e a partir ali do mês e meio também já é possível a interação com o ser humano, para além do criador, com a interação com outras pessoas, a partir do momento em que ele começa a ser vacinado, e portanto, não, antes pelo contrário, tira-lhe maus hábitos, nomeadamente o mordiscar. A cachorra, a mãe, ensina-os a não mordiscar, sem nós termos qualquer tipo de trabalho, e ele, quando vem, já vem com outra desenvoltura e muito a tempo de sociabilizar com quem quer que seja e com o mundo todo que o rodeia. E depois, obviamente, que há criadores de excelência que lhes vão introduzindo um conjunto enorme de estímulos ao longo do tempo em que lá estão, de música, objetos, sons, etc. E isso depois faz toda a diferença no cachorro que vamos ter. Eu agora acho que estou aqui sozinho. A Anice está ali parada. A Anice deu uma travadinha por causa da chuva, né, que está caindo. A gente recebeu mais uma pergunta, Abílio, se você tem indicações de livros e também de sites que ajudem as pessoas com informações de qualidade, né? E também falam dos artigos, mas os artigos são muitos, né? Se você puder pensar em 2 artigos de referência. Não, eu acho fundamental, em vez de estarmos a referir... Um dos grandes benefícios da inteligência artificial é que nós hoje em dia podemos chegar ao Gemini, ao ChatGPT, etc., e pedirmos a indicação de artigos científicos sobre determinado tópico e ele lista ali logo uma data de artigos científicos. E, portanto, eu acho que mais importante do que estarmos aqui a referir um ou outro artigo científico, nós, por exemplo, vamos colecionando artigos, temos um classroom cheio de artigos científicos divididos por diversas áreas que vamos colecionando e que vamos tendo, digamos, fazendo uma biblioteca, mas eu acho que o importante é seguirmos algumas entidades internacionais, nomeadamente a Pet Partners, a iHio, a Animal Assistance Services International, a própria Assistance Dogs International, ou a Federação Internacional de Cães-Guia, porque eles vão, e depois a IMAIJA, a ISASA, etc., há mais entidades internacionais que vão fazendo publicações, etc., muito interessantes, e que têm ali normas orientadoras para aquilo que eles estipulam, que deve ser não só o trabalho dos serviços assistidos, mas também o trabalho de pesquisa, de investigação na área, etc., que nos vai também permitindo formar a nossa opinião, vermos que orientações é que eles vão dando, e eu acho que isso sim, acho que tem mais sentido. Agora, eu, por exemplo, esta semana tive acesso, eu acho que foi publicado em janeiro, a um artigo da Kerry Logan, em que avaliava o porquê das pessoas, porque é que a pessoa que trabalha em serviços assistidos por animais trabalha em serviços assistidos por animais. E então trabalha porquê? Por causa do seu cão, por causa do beneficiário ou por causa do seu ego. Não é? E na verdade, infelizmente, algumas pessoas só consegue-se identificar que algumas pessoas ainda trabalham pelo seu ego.
E esse está um artigo muito interessante também de se ler. Muito importante, né, essa indicação das organizações de referência, né? A gente tem trabalhado também, né, inclusive enquanto grupo, né, que se dedicou à organização desse webinar, né, da divulgação dos padrões de boas práticas, né, instituídos pelas organizações, enquanto referências mínimas, né, que assegurem o bem-estar dos usuários e também dos cães. Gente, nós já estamos aqui com um horário bastante adiantado, né? Eu queria muito agradecer ao Abílio, né, pela disponibilidade, sobretudo pela qualidade das informações que ele trouxe para nós e compartilhou generosamente, né? Mas antes da gente se despedir, eu vou pedir que a Fanny, seguindo, né, essa orientação que o Abílio trouxe, né, reforce a questão do webinar da Erraio na próxima semana e também um outro convite que nós temos para vocês, né, Fanny? E aproveito para já ir me despedindo de todos. Isso mesmo. Primeiro, agradecer ao Abílio, que realmente, que aula, hein? Que conteúdo, que experiência, foi excelente. A gente só tem a agradecer por compartilhar todo esse seu conhecimento, toda essa experiência com a gente. E a gente vai reforçar, então, que na semana que vem a gente vai ter o webinar da Erraio, dia 25/3, meio-dia. Então, vai ser um webinar onde o Abílio vai participar, a Anice e outras pessoas trazendo conteúdo sobre cão de assistência, cão de serviço assistido por animais, e também um pouquinho, né, dos outros cães de ajuda social aí nessa nossa nova realidade. Então, tá imperdível, é gratuito, só ir lá no site da Erraio se inscrever. E aproveitando esse gancho aqui dessa super aula dele, que trouxe várias perguntas, né, que teve uma troca bem bacana, a gente vai fazer um workshop em serviços assistidos no dia 8/4. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente vai trazer algumas perguntas e vai passar as maiores informações em relação a esse workshop, mas já deixa na agenda 8/4. E também a gente está montando aí, né, uma novidade para vocês. Em setembro, né, a gente vai trazer aí uma super novidade, estamos ajustando mais alguns detalhes para trazer para vocês mais um conteúdo de muita excelência. Eu acho que é só isso. Mais uma vez, muito obrigada, Abílio, realmente foi um prazer ter você com a gente essa noite, e agradecer em nome aqui de toda a equipe. Então, uma boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.